Os jogadores do Internacional trabalharam pela manhã no CT Parque Gigante, já dando andamento ao período de preparação visando o próximo jogo depois da data FIFA. O enfrentamento contra a equipe do Vasco da Gama terá o retorno de Fernando, que mais uma vez trabalhou normalmente. Thiago Maia deu um susto ao, em determinado momento da atividade, cair no gramado com um corte no joelho. Entretanto, ele não preocupa para os próximos dias. No Campeonato Brasileiro, o empate do Flamengo tirou o Internacional do G4, mas o resultado não foi tão ruim para o Colorado, que empata em pontos com o clube carioca, agora só dependendo de si para se manter entre os 4 melhores do Brasileirão. A gente fala também a respeito da entrevista de Vitão, que além de ter cutucado Dorival Júnior, falou sobre o período final do Campeonato Brasileiro e a briga pelo título, e deu uma cutucada também no trabalho de Kudê, que fisicamente deixava a desejar na opinião do vestiário. Falaremos também sobre o Oscar, que está de saída para os Estados Unidos, encerrando qualquer possibilidade de retorno ao futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã, que aconteceu no CT Parque Gigante e que teve algumas novidades importantes. Wanderson e Bruno Tabata não trabalharam por uma questão de controle de carga. Eles estiveram dando voltas no gramado sem maiores problemas. Johan e Anthony também estiveram fora, porque eles tiveram um choque no treinamento da última terça-feira e com isso eles ficaram tratando este trauma, este choque, esta pancada que os dois tiveram nas dependências internas do CT Parque Gigante. Fernando trabalhou normalmente e é a principal novidade desse período de preparação do Internacional para o jogo contra o Vasco da Gama no dia 21 de novembro. Fernando estará à disposição do técnico Roger Machado, a principal notícia do ambiente colorado nesse treinamento. Pela manhã, o período que a atividade esteve aberta, a gente pôde acompanhar um susto envolvendo o Thiago Maia. Em determinado momento da atividade, que tinha o objetivo físico, os jogadores estavam fazendo atividades físicas, o Thiago Maia caiu no gramado e teve um corte no joelho direito. Ele passou alguns minutos sendo atendido no gramado do CT Parque Gigante, gerou uma determinada preocupação, mas depois acabou se levantando e ficou tudo bem com ele. O Thiago Maia botou um curativo no joelho direito para estancar o sangramento, enfim, para proteger o corte que ele teve no joelho direito. Não deve ser um problema para os próximos treinos, para as próximas atividades no CT Parque Gigante, tá? Antes desse treinamento, a gente teve uma entrevista coletiva com o Vitão, zagueiro do Internacional, que falou a respeito de vários assuntos. Eu, na tarde desta quarta-feira, gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o que Vitão contou a respeito de seleção brasileira e a cutucada que ele deu em Dorival Júnior por não ter convocado Alan Patrick. É só vir aqui no canal o vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira e conferir. Mas existem outros assuntos importantes que foram abordados por Vitão, como, por exemplo, a sua permanência ou saída do Internacional. O Vitão deixou claro que sim, queria sair para o Real Betis em determinado momento, porque também entende que a proposta era boa para o Internacional, e com isso ele estava indo para o futebol espanhol. A venda acabou não acontecendo, ele voltou, conversou com o Roger Machado para recuperar o seu espaço no time e conseguiu, através de uma nova posição, pelo lado esquerdo da zaga, recuperar esta posição na defesa do Internacional. Mas, a partir de agora, Vitão está focado no Inter. Ele disse, olha, eu sou jogador do Inter, eu quero ficar. Se o Inter entender daqui a pouco que tem alguma proposta, é com eles, mas eu quero ficar. Tem Libertadores aí, tô feliz no Internacional, não tô com uma pressa para sair e jogar na Europa, não, bem lúcida a fala do zagueiro Vitão. Que também falou sobre título do Campeonato Brasileiro. Eu perguntei se existe um processo de secar os adversários que estão acima do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. E o Vitão garantiu que sim, que tá todo mundo acreditando no vestiário, que os jogadores precisam ser os primeiros a acreditarem na ideia de título e que sim, ele acredita. E que tá secando todo mundo que tá na frente do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu falo sobre o resultado que aconteceu nesta quarta-feira envolvendo e que impacta a tabela do Internacional.
Mas uma outra fala interessante do Vitão foi sobre a preparação física. A todo momento, o Vitão falou sobre a melhora do time do Internacional no trabalho com o Roger Machado e destacou que agora os jogadores fazem trabalhos de força, o que não era feito anteriormente por uma diferença de metodologia, e que isto sim impacta no desempenho do time, que os jogadores conseguem pressionar mais alto, que os jogadores se sentem mais confiantes para correr mais, que o time está muito bem fisicamente, e isto faz com que os jogadores estejam mais inteiros na jogada. Mais um indício desta cutucada de insatisfações que existiam no vestiário do Internacional em relação ao trabalho de Eduardo Cudê, em especial ao trabalho físico. Existia essa insatisfação do vestiário e existe esta resposta positiva do vestiário ao trabalho feito pelo Paulo Paixão, que em especial faz estes trabalhos de força com uma frequência um pouco maior. O Vitão também falou sobre saúde mental. Ele disse que tem um acompanhamento psicológico, sessões semanais e que isso ajuda muito, que todo mundo que tem condições precisa buscar, precisa fazer, porque saúde mental é muito importante. No esporte ele disse que o mental é até mais importante do que o físico, porque se tu tá bem de cabeça, tu consegue ir bem fisicamente, e se tu tá mal de cabeça, inclusive a parte física, ela vai pro espaço. Então, muito interessante essa fala também do Vitão, como um todo, a entrevista coletiva do Vitão foi bem interessante no CT Parque Gigante, tá? Outros dois assuntos. O Inter caiu uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira, porque o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro e com isso empatou em pontos com o Internacional. As duas equipes têm 59 pontos, mas o Flamengo tem uma vitória a mais e com isso ocupa a quarta colocação. O Inter cai para a quinta neste momento, mas ainda é uma posição de vaga direta para a Libertadores do ano que vem. O Inter ainda está nessa posição e ainda mira as equipes da parte de cima da tabela. Aos poucos essa situação ela vai embolando. Lembrando, o Inter tem um jogo contra o Flamengo no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro nessa temporada ainda. Então, só depende de si o Inter para chegar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, porque passaria o Flamengo se vencer todos os jogos por causa do enfrentamento direto contra a equipe do Flamengo. Uma última informação sobre Oscar. Oscar está indo para os Estados Unidos, tá? Existia remotíssimas possibilidades dele jogar no futebol brasileiro e essas remotíssimas possibilidades, elas terminaram. Agora está definido. O Oscar vai jogar na Major League Soccer. O que era o objetivo dele? Jogar em um país onde ele pudesse morar com sua família, constituir a educação dos seus filhos e estar em um lugar de um país desenvolvido. Essa era a ideia do Oscar para essa nova fase da carreira. Ele buscou os Estados Unidos, vai jogar na Major League Soccer, deverá ser anunciado em breve e está encaminhado para jogar por lá. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds dessa quinta-feira, porque a gente tem eliminatórias da Copa do Mundo e tem o Brasil em campo contra a seleção da Venezuela. Odds de Brasil e Venezuela, tá? A seleção brasileira está pagando 1,54. O empate está pagando 4. E a Venezuela está pagando 6,5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla. Lembrando que a KTO é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, porque apostas pode fazer com que tu perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!